Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos no ar com seu Sem Censura Pará, hoje, quinta-feira, 22 de dezembro. Falamos sobre cuidados com a visão. Há poucos dias do fim do ano, ainda dá tempo de fazer um check-up ocular. O médico oftalmologista Tiago Barbosa, que já está aqui conosco, alerta sobre os perigos de negligenciar a saúde da visão. As festas de fim de ano já estão batendo na porta e é hora de planejar a ceia em família. A gastróloga Aline Barros conversa sobre esta tradição e dá dicas sobre preparos para quem ainda não decidiu o que servir nessas datas tão especiais. E recebemos no último bloco o artista plástico Ricardo Carvão Levi, que está em Belém para a inauguração do memorial criado pelo artista paraense em homenagem aos pacientes e profissionais que lutaram contra a Covid-19. Quem recebe hoje a sua participação pelas nossas redes sociais é a produtora de TV Isabela Leite. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde ao nosso convidado e boa tarde a você assistindo ao Sem Censura Pará. Para participar é muito fácil, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 98895-7957. Nós também estamos no Twitter pela hashtag Sem Censura PA. Marca a gente lá. Olha só, gente, você sabe que o nosso programa diariamente ele é ao vivo, de segunda a sexta, começando sempre depois do Esporte e Cultura, com uma reapresentação à noite, sempre a partir das 23 horas. De vez em quando, a gente tem sorteios especiais para vocês. E entre esses dias, hoje é um deles. Então, no final do programa de hoje, estaremos sorteando 3 kits recheados de brigadeiros para quem mandar perguntas e comentários aos nossos participantes de hoje, aos nossos convidados ao longo do programa. Então vamos ao primeiro bloco. O essencial pode até ser invisível aos olhos, mas cuidar da visão não deve ser invisibilizado. O final do ano chegou e se você aí de casa ainda não fez um exame de vista em 2022, este é um alerta para marcar uma consulta. Deixar a saúde ocular de lado não é brincadeira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos de cegueira no mundo poderiam ser impedidos se houvessem acompanhamento médico constante. Hoje convidamos o médico oftalmologista Tiago Barbosa para alertar sobre os perigos de negligenciar a saúde da visão. Doutor Tiago, muito obrigada por atender ao nosso convite aqui no Sem Censura. Boa tarde para você. Como é que anda a saúde ocular das pessoas? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os telespectadores. É muito importante, Vanessa, a gente falar sobre isso, principalmente considerando alguns dados, né? No Brasil, infelizmente, a cegueira ainda é um dos principais motivos de deficiência física da população brasileira, e isso tem muito a ver com o fato de que, como você bem citou, a procura ao oftalmologista não ser uma rotina para a grande maioria das pessoas. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas acreditam que só devem ir ao oftalmologista quando sentem algo ou quando não estão enxergando muito bem, e isso não é correto. A grande dica que a gente dá, a nossa mensagem que a gente vem trazer aqui essa tarde, aqui na Cultura, é com relação à recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que toda pessoa deve ser avaliada anualmente por um oftalmologista. Então, independente de ter grau ou não ter grau, de usar óculos ou não usar óculos, de ter algum sintoma ou não, o ideal realmente é procurar pelo menos uma vez ao ano um oftalmologista. A partir de quantos anos é considerado ideal a busca pelo oftalmologista, mesmo que não tenha nenhum problema de visão? Muito bem. Assim que a criança nasce, o recém-nascido ele deve ser avaliado ou por um oftalmologista ou por um pediatra para realizar o teste do olhinho. Isso. Já aí, nesse momento, né, especialmente, assim, isso é lei, isso deveria seguir em todos os hospitais, infelizmente a gente sabe que isso não acontece. Inclusive, deixa eu só fazer um parêntese, eu era vereadora de Belém e esse projeto de lei foi de minha autoria. A lei do teste do reflexo vermelho, que era justamente pela saúde ocular dos recém-nascidos. Obrigado por isso. Mas, assim, infelizmente isso não acontece em todas as maternidades. E o que a gente percebe é que o teste do olhinho ele é muito importante. Desde esse momento, ele já é capaz de diagnosticar inúmeras doenças, Sim. sendo as mais comuns a retinopatia da prematuridade, né, que pode levar à cegueira de um recém-nascido, dentre outros problemas, como a catarata congênita, entre muitos outros problemas que podem ser diagnosticados por um exame que é muito simples de ser realizado e o pediatra pode realizar este exame. Quando o pediatra não realiza esse exame, a gente indica que a mãe ou o pai procure um oftalmologista logo, o mais breve possível, para realizar o exame em consultório. Depois daí,
o indicado realmente é uma consulta depois próximo de 1 ano de idade e então anualmente. Com que frequência é recomendado ir ou frequentar ou buscar um oftalmologista? Realmente assim, é anualmente, desde que, claro, você realmente não tenha nenhum problema. Dependendo do caso, dependendo do problema que você apresente, o oftalmologista pode recomendar uma frequência maior, né? Quais são os problemas da saúde ocular? Muito bem, a gente pode dividir os problemas da saúde ocular em causas de cegueira reversível Sim. e causas de cegueira irreversível. Dentre as causas de cegueira reversível, a mais comum de longe é a catarata, né? Então a catarata, a cegueira pela catarata, ela pode ser revertida com uma cirurgia que é a cirurgia mais realizada no mundo. Dentre todas as especialidades médicas, a cirurgia de catarata é a mais comum. Por quê? Porque, infelizmente, todo mundo vai ter. É algo que está intrínseco ao envelhecimento. Então, todo mundo que envelhecer vai ter catarata. E é como todo mundo tem 2 olhos, então você imagina que a gente tem várias pessoas com catarata no mundo, infelizmente. E, graças a Deus, ela pode ser resolvida com uma cirurgia que é bem tranquila para o O paciente. senhor falava sobre o aparecimento da catarata em pessoas de mais idade. É possível ter catarata na juventude? Sim, apesar de ser mais raro, claro. Sim. Então, a catarata mais comum é a catarata senil, que acontece realmente com a idade. No entanto, como eu citei há pouco, a catarata congênita também pode acontecer. Ou seja, o que é catarata congênita? É quando a criança, com recém-nascida, ele já nasce com a catarata. Além disso, existem cataratas infantis, que a gente chama. Sim. Algumas baixam a visão, outras não. Por isso que é importante, novamente, citando aqui, o acompanhamento anual com o oftalmologista, justamente para a gente verificar essas questões. Nós temos que buscar que tipo de exames oculares? Ou quais são os exames oculares considerados de rotina para um check-up? Perfeito. Os grandes exames oculares que devem ser realizados de rotina todos os anos é a refração. O que é refração? É o exame do grau, né, para a gente ver qual é o grau de óculos ali. Esse é um exame essencial. A gente tem que avaliar se esse grau está se alterando ou não. Um outro exame muito importante é a tonometria. O que é isso? É a medida da pressão intraocular. Sim. Que ela pode ser realizada antes da consulta, ali que quem já passou por consulta já sentiu aquele soprinho no olho, aquele sopro, um aparelho dá no olho, é a medida da pressão, ou o próprio oftalmologista no consultório pode fazer essa medida também. Então, é essencial medir a pressão por conta do risco de glaucoma, né, que é algo que a gente pode citar logo mais. Então, é muito importante fazer essa medida. Além disso, também avaliar o fundo de olho, né? A gente sabe que existem inúmeras doenças que afetam o fundo do olho, que é como se fosse, grosseiramente falando, o filme da máquina fotográfica do nosso olho, é a retina, e esse fundo do olho, o exame de fundo do olho, ele serve justamente para avaliar essa parte do olho, que é a retina. O glaucoma tem alguma coisa ou alguma relação com a hipertensão arterial? Não tem. Essa é uma relação comum, os pacientes fazem bastante essa relação, mas realmente não tem nenhuma relação. A hipertensão arterial é a pressão alta nos vasos sanguíneos, enquanto que o glaucoma, ele geralmente está associado a um aumento da pressão dentro dos olhos. A semelhança entre os dois é que tanto a hipertensão arterial quanto o glaucoma, que a pressão vai estar alta no olho, infelizmente eles não dão sintomas. Por que infelizmente? Porque as pessoas levam então algum tempo para realmente diagnosticar a doença. Então, não é incomum a gente encontrar pessoas com pressões elevadíssimas que não sentem nada, mas que já perderam completamente a visão. E voltando para aquela classificação que eu falei entre doenças de cegueira reversível e irreversível, o glaucoma, infelizmente, ele está entre as causas de cegueira irreversível, sendo a principal causa de cegueira irreversível no mundo é o glaucoma. Perfeito. Já temos participação do público para você. Vamos lá, Isabela, é com você. A Lúcia da Cremação pergunta se diabetes pode causar um glaucoma. Existe sim essa relação, existe um tipo específico de glaucoma, que é chamado de glaucoma neovascular, que ele pode ser secundário ao diabetes no fundo do olho, né? O diabetes, ele é uma das doenças que causa problema no fundo do olho, é a mais comum que causa problema no fundo do olho, e o açúcar no sangue estando alterado pode levar a inúmeras alterações no fundo do olho, levando a baixa de visão e secundariamente podendo causar um glaucoma.
Quais são as outras doenças que têm influência diretamente na saúde da visão, além da diabetes? A diabetes seria aí a principal, mas a hipertensão arterial, que a gente acabou de citar, também é uma outra causa de alteração no mesmo local que a diabetes causa, que é no fundo de olho, dentre outras também. O uso de alguns medicamentos também podem levar a alterações oculares, né? Pode dar exemplo? Como, por exemplo, algo que assim, esteve em voga durante muito tempo, infelizmente, com relação, por exemplo, à cloroquina e hidroxicloroquina. Se utilizados durante muito tempo a gente diz 5 anos ou mais, pode acabar levando a alterações no fundo do olho. Por isso que as pessoas que têm problemas reumatológicos, que devem utilizar cloroquina, elas, a partir de 5 anos de uso, elas têm que passar anualmente no oftalmologista para o exame de fundo de olho, para verificar se esse medicamento não causou nenhuma lesão no fundo do olho. Que interessante isso. Quais são os tipos de cuidado que nós deveremos ter em cada fase da vida? Quais são os cuidados na fase infantil, que são considerados ideais para manter a saúde da visão? O essencial realmente da gente acompanhar anualmente com o oftalmologista durante essa faixa etária, que é a infantil, é avaliar se o paciente tem ou não algum grau. Isso é muito importante. E por que é importante? Porque, primeiro, a criança ela não consegue se expressar de forma correta, né? Então ela não vai conseguir dizer se ela realmente tem ali, está enxergando bem ou não, até porque ela não tem como comparar isso, né? Sim. Então, se a gente conseguir avaliar, por exemplo, um grau nesse paciente, nessa faixa etária, a gente tem que corrigir o mais rápido possível, porque desde quando a criança não nasce enxergando. Isso é até interessante. Quando o recém-nascido ele enxerga apenas tudo cinza ou numa definição que é muito baixa. E com o passar da idade, ele vai aprendendo a enxergar. E se ele tem algum grau muito alto, posso falar a partir de 5 graus ou 6 graus de hipermetropia ou miopia, por exemplo, ele começa a não desenvolver essa visão. Então, o cérebro dele começa a não aprender a enxergar. E isso é um problema, porque ele só tem até os 8 anos de idade, Sim. em média, para enxergar. Então, imagine uma criança que tem 6 graus de hipermetropia, que não foi corrigido até os 8 anos de idade, ela nunca mais na vida vai conseguir enxergar bem, porque ela não aprendeu a enxergar até os 8 anos de idade. Sim. Então, isso é realmente um caso de saúde pública e por isso a importância de realmente ir anualmente ao oftalmologista. Perfeito. Qual é a diferença dos cuidados entre adultos e idosos? Teria diferença? Sim, os idosos ali, como a gente citou, o grande problema deles realmente é a catarata, dentre outras lesões, como, por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade, que é uma sigla que a gente chama de DMRI, que, infelizmente, pode levar também à cegueira da parte central da visão. Já os adultos têm outros tipos de doença, mas, claro, a grande faixa etária que estaria sujeita aí às doenças oculares realmente são os idosos. Então, se os adultos já têm que ir anualmente ao oftalmologista, os idosos têm que redobrar o cuidado, porque o número de doenças que afetam os idosos é muito maior do que um adulto. Perfeito. Participação chegando. O Diogo Santos, do bairro dos Jurunas, diz que usa óculos e quer trocar por lentes. É recomendado? Boa pergunta. Muito boa a pergunta. A gente tem que avaliar o caso dele em específico. A alguns graus, sim, é possível utilizar lente de contato, outros, infelizmente, não. Então, realmente, ele tem que passar por um exame oftalmológico para avaliar se o grau específico dele é possível. Mas, na grande maioria das pessoas, se a pessoa tiver cuidado, né, de utilizar as lentes corretamente, a grande maioria das pessoas pode, sim, utilizar lentes de contato, né? Esses cuidados são importantes porque o mau uso das lentes de contato também pode levar a inúmeros problemas oftalmológicos. Poderia exemplificar o que seria considerado mau uso? Por exemplo, dormir com a lente de contato no olho. Não faça isso, não é uma boa. Quando você coloca a lente de contato, querendo ou não, você impede um pouco a oxigenação da córnea, que é uma das lentes do nosso olho. Então, se você utiliza durante o sono, você utiliza a lente de contato, você prejudica ainda mais essa oxigenação. Então, não. O máximo recomendado ali são 18 horas por dia de uso da lente de contato. Sim. Ou seja, você acorda, você pode colocar as lentes, assim que você for dormir, completou as 18 horas, você deve retirar as lentes. Um dos maiores problemas que assusta mais a gente, oftalmologista, e deveria assustar também os pacientes, é com relação às infecções. Né? Então, você utilizar ali de forma incorreta, não lavar as mãos ao manusear as lentes de contato, não utilizar as substâncias corretas, a solução multiuso correta para limpeza diária.
e no lugar utilizar soro fisiológico ou água corrente mesmo, isso pode levar a problemas muito sérios, inclusive a infecção do olho, a infecção da córnea, que pode levar à cegueira. Perfeito. Mais participação chegando. A Nazaré Santos, da Jaderlândia, diz que tem lupus, fotofobia e se tem algum tipo de tratamento para melhorar essa situação. A paciente com lupus é uma paciente bem especial para a gente, porque leva inúmeras alterações, o lupus leva a inúmeras alterações nos olhos. Dentre elas, uma das mais comuns é o olho seco. Então, quando o olho fica seco, traz inúmeros sintomas, dentre eles, sensação de areia no olho, vermelhidão, né, quando a gente enxerga aquele olho todo vermelho, todo hiperemiado, assim, bem irritado, dentre outras alterações. Além disso, o lúpus ele pode levar a uma alteração dentro do olho. É como se fosse uma inflamação, não só fora do olho, que fica vermelho, mas também dentro do olho. E isso afetar inúmeras estruturas aí do nosso olho. Então, tem que manter, sim, o acompanhamento anual, um paciente que possui lúpus, e principalmente utilizar os medicamentos prescritos por um oftalmologista, que normalmente vai consistir de um colírio lubrificante, para lubrificar de forma constante o olho, que é muito importante, e alguns outros medicamentos orais que também podem ser utilizados. Algum problema acontece na saúde da visão em tempo ou fase gestacional? Muito boa pergunta. Durante a gestação, a gente, primeiro, não recomenda que a paciente faça exame de óculos, tá? Faça o exame do grau de óculos. Porque assim como todo o resto do corpo da mulher, por exemplo, as pernas ficam mais inchadas, a barriga muda, obviamente, algumas mulheres têm estrias, outras não, mas toda essa mudança que ocorre no corpo da mulher também acontece nos olhos. Então, um belo dia, a paciente vai fazer o exame de grau e pode apresentar um grau alterado ali, e no outro dia esse grau mudar. E isso acaba acarretando numa mudança de grau. Então, durante toda a gestação, o grau pode ir se alterando, mesmo que de forma pequena. E isso faz com que a gente não recomende o exame de grau nesse momento. Então, tem que esperar a criança nascer, esperar algum tempo após o início ali da amamentação para poder realizar o exame oftalmológico. Com relação a doenças que podem acontecer durante a gestação, a gente sabe que a diabetes gestacional é uma dessas doenças e também pode, então, afetar o fundo do olho. E existe uma doença chamada de ceratocone. E esse ceratocone, para quem tem esse problema, é bem clássico isso, de acontecer uma progressão da doença durante a gestação. Então, mesmo que a paciente com ceratocone já esteja estabilizada, não esteja progredindo a doença nem nada, aconteceu a gestação, essa progressão pode voltar a acontecer. O que seria essa progressão? Uma espécie de cegueira? Isso, piorar cada vez mais a visão. O ceratocone, basicamente, é uma doença que altera a córnea. A córnea é a primeira lente do nosso olho e o ceratocone faz essa córnea ficar com formato de bico ou cone, daí o nome da doença, ceratocone. E aí isso leva a alguns problemas, dentre eles o principal é a baixa de visão. Você falava ainda há pouco sobre a progressão do grau, né? A progressão da visão. E existe também a regressão disso? É incomum. Vou levar aqui o papo um pouquinho mais complexo. Basicamente, quando a pessoa tem, por exemplo, um problema de visão, como a miopia, nada mais é que o olho dela é maior do que o normal. Se a pessoa tem hipermetropia, por exemplo, o olho dela é menor que o normal. Então, uma pessoa que tem miopia, por exemplo, a tendência natural, né, que o olho é grande, a tendência natural é só aumentar essa miopia. Por quê? Porque a gente está se desenvolvendo, né? Durante principalmente a infância, a adolescência, a gente está se desenvolvendo, a gente está crescendo. E aí, com isso, o olho também cresce. Então, a tendência da miopia é aumentar. Já a hipermetropia é o contrário, né? Como é o olho pequeno, com o crescimento, o olho ali vai aumentar, né, de tamanho, ele sendo pequeno. Então, a hipermetropia pode reduzir, mas a miopia não. A miopia, a tendência é realmente aumentar. A miopia reduziria, claro, com intervenção. Então, existe a cirurgia refrativa, que é a cirurgia para eliminar o grau de óculos, que aí sim, de forma intervencionista, você pode reduzir esse grau ou zerar. Então vamos lá, tem participação chegando, mas eu não posso perder o fio da meada. Uma vez feita a cirurgia, corre o risco do indivíduo voltar a usar óculos? Existe essa possibilidade. Não é comum, mas existe. Como eu falei, o olho pode aumentar.
mesmo após a cirurgia, e aí o grau, por exemplo, voltar a aumentar. Mas se bem indicada a cirurgia, respeitando a idade do paciente, ou seja, o paciente não pode fazer com menos de 18 anos, porque senão o grau, obviamente, voltaria por causa do aumento do tamanho do olho. Então, respeitando algumas condições, é muito difícil esse grau voltar. Perfeito. Participação do público. A Selma Campos, do bairro do Marco, pergunta se uma pessoa que tem glaucoma, depois da cirurgia de catarata, pode acabar com o glaucoma. Muito bem. São duas coisas que apesar de ter alguma relação, para o público entender. O glaucoma, então, normalmente é acompanhado da pressão alta no olho. Já a catarata é uma lente interna do olho que opacificou, que é transparente, deveria ser transparente, e com envelhecimento opacificou. Então, geralmente, o paciente que tem glaucoma, ou seja, tem a pressão ali um pouquinho alta, que está sendo controlada com colírio, faz a cirurgia de catarata, a tendência natural é reduzir um pouquinho essa pressão. Então, a catarata, em geral, ela reduz a pressão, então ela melhora o glaucoma. Isso é temporário, né? Essa pressão é reduzida nos próximos 5 anos após a cirurgia, mas é um dos benefícios da cirurgia de catarata, realmente, é reduzir os problemas causados pelo glaucoma. Mais participação do público. A Laura do Bengui pergunta por que dormir de maquiagem é ruim para os olhos. Boa pergunta. Excelente. Principalmente 2 tipos de maquiagem, você pode até me ajudar aí melhor. O rímel, né, que a gente passa, que são as máscaras cílios. de cílios. Perfeito. E o lápis que as pessoas passam nas pálpebras, né? E já incluiria também o delineador, que as pessoas usam também. Perfeito. Então, quais são os problemas disso? Qual é o problema de dormir com isso e não retirar de forma correta? Por trás dos cílios, a gente tem algumas glândulas que auxiliam na lubrificação do olho. Sim. E quando você passa ali um lápis, você está entupindo essas glândulas. Sim. Né? Se você dorme com isso, você está prejudicando ainda mais o funcionamento do seu olho. Então, o ideal realmente é você lavar isso ou tirar com demaquilante, ou existem algumas, inclusive até bem comum ter em casa, que é aquele shampoo neutro infantil, que é aquele amarelinho. Então, o ideal seria lavar para tirar completamente a maquiagem antes de dormir com esses produtos. Sim. Esse é o ideal. Porque senão pode levar ao entupimento dessa glândula, essa glândula entupida pode levar a vários sintomas, dentre eles os sintomas irritativos, que a gente até comentou aqui. A irritação do olho, a vermelhidão, a sensação de areia. Calásio pode ser um também? Perfeito. O calásio, ele é basicamente uma cicatrização do famoso tersol, né? Então, quando a pessoa tem um tersol, ou ordelo também é chamado, é basicamente o entupimento de uma dessas glândulas que eu citei. E aí essa glândula, ela se entope, se infecta, forma um nódulo na pálpebra, tudo isso causado ali por conta de uma maquiagem não bem tirada, por exemplo. Então vamos lá. Sobre hábitos, né, que prejudicam a saúde da visão. O senhor falou ainda há pouco sobre exposição à luz, má alimentação, dormir de maquiagem. Vamos a outros mitos e verdades. Luz de celular ou tecnologia afeta a saúde da visão? Excelente pergunta. A gente tem qualquer equipamento eletrônico que tenha tela, computador, televisão, celular, tablet, eles emitem, na verdade, uma luz chamada de luz azul. E essa luz, ela é prejudicial para a nossa saúde, de vários aspectos, tanto aspectos no curto prazo, quanto aspectos no longo prazo. No curto prazo, a gente pode citar noite de sono, por exemplo. Uma boa noite de sono, ela é prejudicada, às vezes, pela exposição às telas. Então, é muito comum, hoje em dia, a gente até percebe em vários equipamentos eletrônicos, nos celulares principalmente, a gente percebe que existe uma função, na grande maioria dos celulares, em que você consegue, após um determinado horário, 9 da noite ou 10 da noite, você programa para desabilitar a emissão dessa luz azul. E aí, isso, de várias formas, acaba auxiliando no seu sono. Né? Então, a gente recomenda realmente que você, se possível, no seu celular, você habilite essa função. Né? Que posso estar aqui no iPhone, é Night Shift o nome da função que faz isso, e aí a gente consegue desabilitar essa emissão da luz azul. Já no longo prazo, a luz azul leva a um tipo de problema que eu até já citei aqui, que é a degeneração macular relacionada à idade. Sim. Então, no longo prazo pode ou
fazer a progressão dessa doença ou o início dessa doença mesmo. Então, são inúmeros problemas que a luz azul causa. Vamos falar sobre outro hábito que pode prejudicar a saúde da visão. Leitura em movimento. Tem gente que anda com jornal impresso, livro debaixo do braço, ou está no carro, ou está no ônibus e está fazendo a sua leitura. Isso faz mal? Faz mal se a pessoa tiver alguma sensibilidade a isso. Sim. Então, do ponto de vista oftalmológico em si, não existe problema com relação a isso. Mas para aquele paciente que sente enjoo ao fazer isso, a recomendação realmente é não fazer, né? Procurar evitar, então, e ler somente quando estiver em não movimento. Perfeito. Participação chegando. O Antônio da Cabanagem pergunta quais as causas do estrabismo e se existe correção para o problema. Somente cirurgia? Eu vou emendar. Causas do estrabismo, da miopia, da hipermetropia. Vamos lá, vamos falar sobre cada uma delas. Vamos lá. Estrabismo primeiro, para atender o nosso telespectador. O estrabismo, em geral, ele é de causa congênita, né? Ou acontece ali na infância. Então, normalmente, a criança já nasce com esse estrabismo, ou melhor, ele se desenvolve no início ali da infância, 1 a 2 anos de idade. É até importante falar isso, que eu falei que ela nasce com estrabismo, isso não é bem verdade. Inclusive, uma criança, um recém-nascido, pode não ter problema nenhum em entortar o olho. Isso é comum, por causa daquilo que a gente conversou, que ele não enxerga nada. Exato. Então, ele entorta o olho porque o olho dele não é fixo. Está buscando um foco. Exatamente. Mas depois de algum tempo, após os 6 meses de vida, já não é normal ter o olho torto. Então, se tem o olho torto a partir de 6 meses, é porque existe algum problema. Sim. Dentre eles, o principal problema é secundário ao grau. Então, é um outro motivo para se procurar realmente o oftalmologista anualmente. Então, um paciente que tem um alto grau de hipermetropia, é uma das grandes causas do estrabismo, começa a entortar o olho se não for corrigido. E aí é bem interessante a gente examinar esse tipo de paciente, porque sem o óculos ele tem o olho torto, coloca o óculos, o olho fica direito, fica reto. Então, é realmente muito interessante. Essa é uma das principais causas do estrabismo. Agora, com relação às outras causas, miopia e hipermetropia, por exemplo, elas realmente são multifatoriais, que a gente fala, ou seja, existe mais de um fator que leva ao aparecimento dessas doenças. Pode ter uma condição genética para isso? Não? Condição genética, mas um ponto importante que a gente tem que citar aqui é realmente a gente fala exatamente o mau hábito de utilizar telas, entre outras coisas, mas é um pouco raso a gente falar isso. Para ser mais completo, a gente tem que falar que é o fato de utilizar mais a visão de perto. Então, de 100 anos para cá, a gente saiu de brincar no quintal, saiu de brincar na rua para brincar em locais fechados. Exato. Então, esse que é o grande problema, porque você utilizando ali, a criança principalmente utilizando cada vez mais a visão de perto, pode levar sim a uma tendência de aumento da miopia. E não é à toa que a gente está vendo um boom da miopia, né? Na China, por exemplo, existem mais de 50% das crianças que têm miopia. Então, isso é um absurdo. É você ver 2 crianças e ter certeza que uma delas vai ter que usar óculos. É verdade que exercícios oculares, virar o olho para o lado, para o outro, para cima, para baixo, ajuda a prevenir doenças no globo ocular? Muito bem. Existe até um técnico que a gente chama de ortoptista, que ele serve para fazer exercícios oculares, tá? Isso aí é cientificamente comprovado e existe realmente, principalmente o paciente que tem estrabismo ou algum tipo de variação de estrabismo, ele pode realmente fazer exercícios que melhoram realmente. Agora, existe uma outra coisa que a gente tem, principalmente na internet, né, que são a cura da catarata através de fisioterapia, ou cura de miopia através... Isso não existe. Isso, infelizmente, é charlatanismo e existem milhares de pessoas ou centenas de pessoas fazendo isso na internet, ganhando dinheiro com isso e, infelizmente, isso não tem comprovação científica alguma. Perfeito. Participação chegando. A Amanda Borges, da Batista Campos, pergunta quais os cuidados ao utilizar óculos escuros. Opa, ótimo. Muito bem, principalmente aí a gente chegando agora no período das férias, né? É muito importante utilizar óculos escuros, mas os óculos devem ser de boa procedência. Então, é até uma coisa interessante de se citar, quando um paciente, vamos supor que um paciente chega e compra um óculos de camelô. Esse óculos de camelô, provavelmente, ele não vai ter um filtro contra a luz ultravioleta, né? Que é o grande agressor dos nossos olhos. Sim. É a luz ultravioleta, que vem tanto de lâmpadas artificiais quanto principalmente do sol.
Então, se o paciente usa um óculos que não tem essa proteção contra o filtro, não tem o filtro ultravioleta, melhor citando, artificialmente o organismo dele vai achar que ele está no escuro. Sim. E aí existe uma resposta para isso. A nossa pupila dilata de tamanho, né? Então, o nosso olho fica mais aberto para esses raios ultravioletas entrarem no nosso olho. Sim. Então, o ideal realmente é utilizar óculos de sol com o filtro ultravioleta. Agora, uma questão interessante. Entre utilizar um óculos sem proteção aos raios ultravioletas ou não utilizar nada, é preferível não utilizar nada. Porque esses óculos falsos, óculos comprados em camelô, realmente prejudicam mais a visão justamente por conta disso que eu expliquei. O seu organismo acha que você está protegido, então ele vai dilatar a sua pupila, permitindo a entrada de mais raios ultravioletas. Então, realmente é melhor não utilizar nada do que utilizar algo falso. Excelente informação. Participação. A Zelma do Marco pergunta por que o grau do óculos diminui quando a catarata aumenta. Olha, boa. Muito bem. Esse é um caso específico, deve ter acontecido com ela. Quando o paciente tem um grau positivo, que é o grau de hipermetropia, e começa o desenvolvimento da catarata, a catarata leva a um aparecimento de um grau negativo, ou seja, um processo de miopização que a gente fala. Então, a catarata, ela leva a uma miopização. Então, se o paciente já tinha grau negativo, miopia, vai piorar o grau, vai aumentar o grau. Já se o paciente tinha um grau positivo de hipermetropia, aí vai reduzir realmente o grau. Deve ter sido o caso dela. Então, ela devia ter um grau positivo, ela tinha hipermetropia, começou a desenvolver a catarata, esse grau foi reduzindo. Bem, a gente sabe que nem todo mundo tem oportunidade de procurar uma consulta com oftalmologista se não tiver a cobertura de um plano de saúde. E dentro da saúde pública, se me falha a memória, o engano, ainda não temos especialistas suficientes para atender essa demanda da população, considerando que a visita ao médico oftalmologista deve ser todo ano. E é muito comum a gente perceber andando pelo comércio, por exemplo, nas óticas, de maneira geral, faça sua consulta aqui. Qual é a principal diferença entre esse técnico ou esse especialista que está disponível numa ótica para ajudar um paciente e quais os riscos que as pessoas sofrem a estar se consultando com alguém que não tem toda essa especialidade médica? Perfeito. Isso é uma questão muito delicada. Assim, só para citar aqui, em Belém a gente tem grandes serviços do Sistema Único de Saúde. Perfeito. A gente pode citar a Cíntia Charoni, que faz um ótimo trabalho. Sim, com certeza. O Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, também faz um ótimo trabalho. Então, claro, a gente sabe que a demanda da população, infelizmente, é maior do que os serviços comportam. Mas acredito que boa parte da população consegue ter acesso, felizmente, a um oftalmologista. Sim. Dito isso, existe realmente um técnico que é chamado de optometrista, tá? Que no Brasil eles são liberados para trabalhar dentro das óticas. Então, no laboratório óptico, ou seja, fabricando óculos, né? Pegando a receita do médico, transformando essa receita do médico em uma lente para ser colocada nos óculos. Eles não são liberados para realizar consultas oftalmológicas, né? Para medir o grau do paciente, eles não são liberados no Brasil para isso. Em outros países até são, Sim. Mas no Brasil não são liberados para isso. O grande problema aí de ser consultado por um optometrista, por exemplo, é que, infelizmente, ele não é especializado em detectar doenças. Então, a gente falou bastante tempo aqui já sobre a importância de se consultar anualmente um oftalmologista, justamente porque tem inúmeras doenças que são silenciosas. Exato. Glaucoma, dentre outras. Então, a pessoa procura um técnico desse, acha que está sendo bem cuidada, que se tiver pressão alta, por exemplo, no olho, vai ser detectado e não vai. Então, a pessoa tem uma falsa sensação de segurança, acredita que se tiver um glaucoma, por exemplo, esse técnico viria, mas, infelizmente, ele não tem capacidade para analisar essas doenças, né? Eles estudam para medir o grau. Bem, doutor, o nosso tempo está chegando ao final. Tenho uma última pergunta a fazer. Outras doenças do organismo humano podem ser descobertas depois de uma visita ao oftalmologista? Sim, e o mais comum, isso não é incomum, tá? É o diabetes, realmente. Então,
como a gente falou, o diabetes, ele, em geral, no início principalmente, ele não dá sintomas também, né? Então, se você medir o açúcar no sangue, você vai ver que está alto, você consegue diagnosticar a doença. Sim. Então, muitas das vezes, o paciente que não faz esse exame procura a gente dizendo que a visão não está muito boa. Quando a gente vai examinar o fundo de olho dele, a gente observa algo bem clássico aí do diabetes. E a gente fala, olha, você tem diabetes? Não, doutor, não tenho diabetes. Solicita o exame, vai ver e tem sim diabetes. Então, ele nem sabia que tinha diabetes, mas no fundo do olho tinha a assinatura clássica do diabetes lá e a gente consegue descobrir dessa forma. Ainda surgiu uma outra para encerrar. É normal ou é saudável fazer o uso recorrente de colírios a partir do momento que você sente um certo ressecamento nos olhos? Olha, usar o colírio lubrificante não tem problema algum, tá? É até recomendado, principalmente porque hoje em dia a gente está mais em ambientes fechados, como a gente já conversou aqui, ar-condicionado, tudo isso leva apesar de a gente estar num clima que é úmido, mas quando você fica dentro do ar-condicionado, a umidade baixa bastante. E então, o olho seco também é uma epidemia atualmente, né? Então, usar lubrificante não tem problema algum. Agora, existem outras classes de medicamentos que, inclusive, é de fácil acesso, ou seja, às vezes está até na gôndola da farmácia, que os pacientes utilizam de forma indiscriminada e não deveriam. Posso citar alguns, como, por exemplo, Moura Brasil ou Clario, aquele colírio azulzinho também. Não é recomendado realmente a utilização desses tipos de colírio, porque eles não são lubrificantes. Eles, na verdade, eles fazem uma ação que é para tirar a vermelhidão do olho. Então, normalmente, quando a pessoa está com o olho vermelho, vai na farmácia, compra esses colírios e começa a pingar. Sim. O grande problema deles é que eles dão um efeito chamado de rebote. Então, a pessoa acaba ficando viciada nesse medicamento. Por quê? Porque se você deixa de pingar, o olho fica mais vermelho do que estava antes. Então, é algo que fica se retroalimentando. A pessoa pinga, clareia, daqui a um tempo, vermelho de novo, pinga de novo e fica nessa. Então, realmente não é recomendado. Mais didática impossível essa sua entrevista. Doutor Tiago, o senhor está nas redes sociais? Sim, no Instagram, tiago.barbosa, com s.oftalmo. Que maravilha. Mais uma vez, gratidão pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Boas festas. Um Natal cheio de luz e muita saúde para você. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Continue participando, que no final do programa de hoje teremos sorteio especial para vocês. Até já.